Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, estamos aqui novamente para mais um registro OB. E esse é o registro OB de número 56, tá? Lembrando para quem é novo no canal que essa série é onde eu registro diariamente a minha rotina e as minhas operações no mercado financeiro de opções binárias, beleza? E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar na tela as operações do dia 30/1 de 2026, ou seja, sexta-feira, e a gente finalizou o mês de janeiro, então vocês vão poder ver o meu resultado. Então, sem mais enrolações, vamos direto pro tema que vai ser abordado no vídeo de hoje. E bom, senhores, no vídeo de hoje eu quero me usar como exemplo porque existe uma grande ilusão perigosa que ronda todo trader iniciante, a de que um operador consistente, ele fecha todos os meses positivos, né? E esse mês, pela primeira vez, eu acabei fechando negativo. Para quem acompanha o canal há mais tempo, viu em cada registro onde eu finalizo um ciclo, finalizo um mês, que eu vinha fechando, acho que tem 4 meses que eu tô registrando aqui no canal, e todos eles eu fechei de forma positiva. Porém, no ano é normal que tenha 1, 2 meses atípicos, né, onde eu fecho ali negativo ou com uma assertividade mais baixa do que o normal, beleza? Porém, isso não significa que a estratégia falhou, significa que o mercado é mais complexo do que a nossa vontade de controlar os resultados, porque a gente tem essa questão de sempre querer controlar, sempre querer fechar positivo, obviamente, né? Porém, o mercado, ele é incerto, né? Ele nunca vai te dar uma certeza. E vocês vão perceber que os números, eles não mentem, tá, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês a minha dashboard, onde mostra a minha taxa de acerto, o meu risco retorno, enfim, todos esses dados, eles colaboram para uma única coisa, que eu tô no caminho certo, porém foi um mês fraco, né? Foi um mês ruim e, mano, muita coisa coincidiu para que eu tivesse meio que um colapso nervoso, no sentido de que eu decidi arriscar muito mais, né? Decidi seguir um gerenciamento arriscado, exposto ao mercado, e logo no primeiro mês do ano a gente fechou de forma negativa, então eu não consegui acumular nenhum lucro equivalente a esse gerenciamento, porque eu normalmente adoto um gerenciamento e sigo ele durante um bom tempo, entendeu? 6 meses, um ano, enfim. O que eu quero dizer com isso é que em um determinado período eu adoto um determinado gerenciamento. E ao longo do tempo, com o lucro que eu vou obtendo, quando eu tenho um mês negativo, ele meio que é abatido pelos meses positivos, né? Então, sempre tem aquela questão de, pô, eu lucro mais do que eu perco. Porém, é o primeiro mês do ano. Eu não consegui acumular, não consegui testar esse gerenciamento por um tempo, por um período específico, porque logo no primeiro mês a gente fechou de forma negativa, entendeu? Então, o baque parece que é muito maior, porque a gente não conseguiu acumular o capital necessário para suprir esse prejuízo, digamos assim. Acho que deu para entender essa questão, né? Porque eu vinha trabalhando com um gerenciamento mais conservador de 5% ali ao dia, que era o valor do meu stop diário, e eu aumentei para 20%, né? Então é um aumento muito grande. O que eu quero dizer com tudo isso é que se eu tivesse seguindo o meu gerenciamento anterior, o meu resultado, o meu prejuízo, né, em questão de número numérico, seria um prejuízo bem menor, seria ali, acho que uns R$ 200. Enfim, o que eu quero trazer para vocês é que se eu for usar os meses anteriores como base, obviamente o meu prejuízo vai ser extremamente maior, né? O meu risco-retorno, que a gente fechou esse mês, foi negativo foi menos 4,59. E a nossa taxa de assertividade foi de 50%. Beleza? Então hoje, nesse vídeo, eu vou estar comentando e compartilhando como eu estou lidando com esse mês negativo, como você pode enfrentar períodos assim e o que realmente importa para um trader, que é sobreviver e aprender, beleza? E o grande ponto central, que eu acho que vai resumir toda a ideia que eu quero passar nesse vídeo, é a questão de entender que quando, né, na verdade, entender quando a derrota é apenas parte do processo. E para isso eu vou utilizar uma metáfora do general. O general, ele passa anos vencendo batalhas, cada vitória reforça a sua confiança, mas um dia ele perde uma posição estratégica que sempre havia conquistado com uma certa facilidade, né? Então alguns de seus oficiais sugerem mudanças radicais, ataques impulsivos, e eles querem reorganizar tudo por conta desse território, dessa posição estratégica que sempre havia sido conquistada e que dessa vez ela foi tomada, foi perdida, né? Mas o general, ele sabe que nem toda perda é sinal de erro. Ele mantém a disciplina, ajusta apenas detalhes pequenos, né, e observa. E ao final, a posição é reconquistada. Mas o aprendizado foi maior do que qualquer vitória. Foi entender quando que a derrota é apenas parte do processo. E agora, voltando para o meu trading, esse foi o primeiro mês negativo do ano. Antes dele, praticamente todos os meses tinham sido positivos. A taxa de acerto caiu bastante esse mês, né, 50%, e o resultado final foi aproximadamente o que eu te falei para vocês, né, de menos 4,59 de risco-retorno, totalizando um prejuízo total e bruto de R$ 845 praticamente, né. Então finalizamos aí o mês com menos R$
R$1.045, beleza, senhores? Como sempre, a gente é totalmente transparente aqui no canal, eu mostro o resultado real, a rotina verdadeira de um trader iniciante com banca pequena, sem esconder nada, então vocês podem ver aí os números sempre de forma transparente, beleza? E meses assim são esperados dentro do meu trading plan, fazem parte do custo de operar e testar limites. Nada disso foi fruto de descontrole, foi apenas uma variação natural do sistema. Assim como na parábola que eu falei para vocês do general, beleza? Porque a gente precisa entender que meses negativos fazem parte do processo e eles não querem dizer que esse mercado não funciona, que o seu operacional não funciona. Entendeu? Acho que esse é um grande erro, né, do trader iniciante criar uma ilusão fantasiosa na cabeça dele, em que ele vai ser extremamente lucrativo todos os meses, e não é assim que funciona. Vai ter meses que a gente vai sair no 0 a 0, vai ter meses que vamos fechar negativos, isso faz parte, mas a questão é que no longo prazo, tudo isso vale a pena, porque a gente fecha de forma positiva. Eu sempre vinha falando aqui no canal, desde o começo, que a gente deve enxergar o mercado a longo prazo. E esse é um grande dilema, porque a gente não consegue visualizar o mercado da forma que ele tem que ser vista. Por isso que eu sempre faço os vídeos aqui do canal para que você entenda o verdadeiro jogo. E o jogo é jogado no longo prazo, é uma maratona, não é uma corrida de 10 metros. Então eu sempre falo, cara, não ignore o resultado diário e tente olhar para o resultado semanal. Se você não conseguir, olhe para o resultado mensal e depois olhe para o resultado anual. Porque é essa questão, eu tento visualizar o mercado ano após ano. Quanto que eu vou lucrar esse ano? E não quanto que eu vou lucrar no dia de hoje, na semana, no mês, enfim. Acho que deu para entender, porque a gente só vai conseguir ter uma visão panorâmica quando a gente olha o mercado de cima e a gente consegue ver que meses negativos vão fazer parte da trajetória, vão fazer parte do processo, porém, é uma escadinha, né? A gente desce um degrau para subir dois. E no final a gente sobe a escada de forma consistente e lucrativa, entendeu? E no papel essa ideia até pode parecer fácil, mas essa ideia é o grande desafio, né? O desafio real é esse. E o desafio real não é perder dinheiro, é lidar com o que se passa na sua cabeça quando você perde o dinheiro, quando você vê o vermelho, porque é muito fácil confundir um mês atípico com falha. É fácil você sentir medo, frustração e culpa, mas o trader consistente ele entende que variância existe. E um mês ruim não define você e nem invalida o seu método. Não, beleza, então como que eu posso lidar com um mês negativo? Como atravessar esse mês, né? Primeiramente, aceite a perda, não lute contra a realidade do mês. Não tente recuperar um mês inteiro em um dia, em uma semana. Simplesmente ignore. Entenda que esse mês faz parte, coloque ele de lado e siga em frente. Não mude a sua estratégia por impulso. O erro real é abandonar seu plano por conta das emoções que você está sentindo durante aquele período, né, e por conta desse mês específico, né. Analise friamente, reveja as operações com clareza, sem se punir, e aprenda com o processo. Acho que isso é o mais importante, né. Entender que o prejuízo, ele revela mais sobre a sua disciplina do que qualquer vitória. E manter a visão no longo prazo. Entender que você precisa sobreviver e a consistência vão superar os resultados pontuais que você teve, beleza? E entenda também que a maturidade do trader, ela é medida pela capacidade que ele tem de atravessar o negativo sem perder a cabeça, continuar seguindo o trading plan mesmo após o mês negativo. Eu acho que o grande segredo é se você consegue de fato sobreviver ao mercado. Se você consegue no mês seguinte estar vivo para continuar operando, porque acho que o que a maioria peca é simplesmente não conseguir sobreviver, perder a banca, quebrar, perder a cabeça, perder o controle, e aí ele não consegue estar vivo no mês seguinte. E poderia ser que nesse mês ele poderia recuperar o prejuízo, ou conforme os meses vão passando, ele conseguiria ser lucrativo, né. Porém, como ele não conseguiu sobreviver a um período ruim, ele não conseguiu estar vivo, estar de pé, para colher os frutos dos meses seguintes que poderiam ser positivos, né. Por isso que eu falo uma fatia de bolo sempre, uma fatia hoje, uma fatia amanhã, nunca 2, nunca 3, apenas uma, porque a fatia de amanhã pode ser doce, e se você não conseguir estar de pé para comer a fatia, você vai perder um dia saboroso. Bom, é basicamente isso, tá, senhores? Eu queria finalizar o vídeo de hoje com essa mensagem e dizer para vocês que eu vou continuar seguindo exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo plano. Só vou ali alinhar a minha banca e a minha gestão para o mês seguinte de acordo com o que me sobrou, né? Então eu vou deduzir ali o prejuízo que eu tive, pegar o valor da minha banca atual que eu tenho ali na corretora e fazer a soma, né? Fazer a contagem de quanto que eu posso estar utilizando no meu stop diário. Mas a gestão ela vai ser a mesma, né, vou continuar utilizando 20%, eu só vou ali pegar o valor que eu tenho total, que me sobrou, e fazer o cálculo, beleza? Porque é muito importante a gente manter essa mesma gestão, porque acho que também pode ser um erro que muitos cometem de após um mês negativo, diminuir a mão, diminuir
alterar a gestão, alterar a estratégia, porque tá com medo de que o mês seguinte seja também negativo, entendeu? Mas eu vou fazer exatamente o que tem que ser feito, vou manter a gestão, vou manter o gerenciamento, a mesma coisa, cara. Tudo que eu fiz nesse mês eu vou continuar fazendo no mês seguinte, entendeu? Porque pode ser que esse mês que vem seja muito melhor. E se eu diminuir a minha mão, eu não vou conseguir equiparar com o mês anterior, entendeu? Enfim, pessoal, a gente vai continuando, essa questão nos próximos vídeos e vocês vão acompanhando a minha jornada, sem filtro, sem roteiro, sem porra nenhuma, simplesmente a verdade nua e crua de um trader iniciante com banca pequena, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Lembre-se também de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Vocês não têm noção como que me ajuda e como que eu fico grato por cada comentário que eu recebo, beleza? Se puder também dar o like e se não for inscrito, se inscrever para acompanhar essa minha jornada, eu também vou ser muito grato, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço do grande Saiyaman.